Amém, glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Boa noite. Louvado é o nome do Senhor, que bênção de Deus. Apresentação do Ravizinho. Mais um membro, mais um filho que nós vamos ver crescer, servindo ao Senhor, adorando a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Você está feliz nessa noite? Amém? Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo, que Deus colocou no meu coração. Quem tem sede e fome da palavra de Deus aqui? Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8, nós vamos ler. Vou procurar aqui passar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ao decorrer da mensagem, eu vou estar falando, citando algumas passagens, alguns versículos. Se você quiser acompanhar no Data Show, nós vamos estar projetando para que a gente possa aqui ganhar tempo, para que eu não venha me prolongar tanto com essa palavra. Tá bom, meus irmãos? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém, irmãos? Vamos orar por mais um instante. Fecha os teus olhos. Amado Senhor, querido Pai, me coloco diante do Senhor nessa noite e peço que o Senhor me conduza, Pai. Usa a minha vida, que eu seja aqui um canal de bênção para a Tua igreja e que saiamos, meu Deus, edificados, alimentados, alinhados com a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Remove desse lugar todo o peso, meu Deus, todo o sono, todo o cansaço físico. Deus, tudo aquilo que queira tirar a nossa atenção da Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, 2 Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Esse homem de Deus, ele estava em uma masmorra quando ele escreveu 2 Timóteo. O apóstolo Paulo, ele foi preso em Jerusalém, depois ele vai para Roma, fica 2 anos preso em Roma. Ele sai dessa prisão durante um período, depois ocorre uma forte perseguição e Paulo é preso novamente. Só que agora Paulo, ele vai para esse lugar onde ele está ali aguardando a sua chegada, a sua partida, a chegada da sua morte, do seu martírio, aonde o Senhor o recolheu. Então 2 Timóteo deve ter atenção, uma atenção especial para esta carta, por ser as últimas palavras do apóstolo Paulo. E aqui Paulo, ele está falando com o seu filho na fé, Timóteo. O apóstolo Paulo, ele já havia escrito uma carta para Timóteo. Essa é a segunda carta. E devido à perseguição do momento, devido ao que estava acontecendo naquela época, Timóteo, seu filho na fé, ele estava esfriando. Ele estava passando por um momento complicado. Nós notamos no capítulo 1 que Paulo fala sobre medo, sobre covardia. E aqui então é enviado essa carta para encorajar, para exortar, para ensinar. Nós vemos nos primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo encorajando o seu filho na fé. Porém, no capítulo 4, é a despedida do apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo, ele era um homem, queridos, que ele tinha um alvo, ele tinha uma meta. O apóstolo Paulo, ele se sacrificava por algo. Quando nós lemos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e 14, a palavra de Deus, ela nos diz, o apóstolo Paulo está falando aos irmãos de Filipe: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse homem de Deus, ele tinha uma meta, ele tinha um alvo, meus irmãos. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo de número 24 ao versículo 27, escrevendo para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo lhe diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não corria essa carreira, essa jornada, desferindo golpes no ar, não. Ele tinha uma meta. O texto diz que ele esmurrava o seu corpo e levava o seu corpo à escravidão, para que ele pudesse alcançar o prêmio, para que ele pudesse alcançar os seus objetivos. Então, quando nós começamos a estudar as cartas paulinas e estudar a vida desse homem de Deus, nós vemos o sacrifício, o empenho, a dedicação dele. Por isso que 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8, que é um dos textos e passagens mais conhecidas, a qual nós acabamos de ler no início, essa passagem é um troféu. Essa passagem, meus irmãos, é uma conquista, é um troféu, é um prêmio que o apóstolo Paulo está levantando. Diante de tudo que ele passou, diante de toda dor, abandono, de toda calúnia, de toda perseguição, dores que esse homem levantou, no final da sua jornada, no final da sua vida, ele levanta um troféu e diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor, aleluia. Então é um troféu, é uma conquista essa declaração desse homem de Deus. Irmãos, é nessa passagem que eu quero destacar aqui algumas lições nessa noite para o nosso crescimento espiritual. Porque, meus irmãos, mais importante do que começar bem é terminar bem. Mais importante do que começar bem, irmãos, é terminar bem. É o que nós vamos ver aqui nessa noite. O texto aqui, meus irmãos, diz: combati o bom combate. Olha só o que está escrito: combati o bom combate. Quando eu estava meditando aqui nessa passagem, por que o apóstolo Paulo, ele diz combati o bom combate? Por que ele não diz som? Muta o 11 para mim. Som. Tem algum que está dando um chiu aqui. Não sei se é o 10 ou o 11. Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saiu o chiu. Mas o texto, irmãos, aqui começa: combati o bom combate. E quando eu estava aqui meditando, por que Paulo disse o bom combate? Por que o apóstolo Paulo, ele não falou o combate, ele falou o bom combate? O Espírito Santo colocou aqui 2 pontos no meu coração.
O primeiro ponto, irmãos, é um bom combate, porque tudo que você e eu necessitamos para combater, o Senhor concede a nós. Tudo que eu e você precisamos para combater, nessa batalha, irmãos, o Espírito Santo fornece a nós. Tudo que nós necessitamos. Por isso que é um bom combate. Querendo ou não, irmãos, talvez você está aí sentado e você está falando, pastor, esse combate aí é só para o Senhor, é para os pastores, é para os obreiros, mas eu não quero saber desse combate não. Irmãos, esse combate você está inserido nele também. Desde o momento que você colocou a sua fé em Jesus Cristo, desde o momento que você se prostrou e recebeu Cristo no seu coração, você foi inserido num combate, que é dito e chamado de bom combate. E aquilo que eu e você necessitamos para combater, o Senhor concedeu a você. O Senhor fornece a nós, Ele capacita nós para este combate. Ele capacitou e enriqueceu você para combater. Imagina você, se você fosse trabalhar numa empresa e o empresário, o chefe, não desse para você ali as ferramentas necessárias para você trabalhar. Não, Deus não é assim. O Senhor, Ele capacita eu e você para este combate. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 5, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma das igrejas mais problemáticas, que era a igreja de Corinto. E no versículo de número 5, ele diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. O Senhor, quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, o Senhor, nós somos enriquecidos em Cristo Jesus. Nós somos, irmãos, enriquecidos por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida. A palavra de Deus também diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, que o Senhor concede a mim e a você a graça, o favor imerecido. O apóstolo Paulo diz: eu sou o que sou pela graça, e a sua graça não foi em vão. O Senhor concedeu uma graça, e a partir desta graça, esse homem de Deus, ele fazia obra, ele trabalhava, ele realizava, ele estava aqui combatendo este bom combate, com base na graça do Pai. Então, irmãos, o que eu e você precisamos para combater, o Senhor concedeu a você. Você é grato a Deus? Irmãos, nessa trajetória você não está sozinho. Nessa trajetória você não está desamparado. O Espírito Santo está com você, capacitando você, guardando você, e Ele concedeu a você o que você necessita para combater. Ele concedeu a nós a ferramenta, Ele concedeu a sua presença, Ele concedeu a sua palavra para nós, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é um bom combate, primeiramente, porque o Espírito Santo concede a nós tudo o que necessitamos para combater. O segundo ponto, irmãos, que eu destaquei aqui, é que nós entramos nesse combate. Por que é um bom combate, pastor? Porque esse combate você já entra vitorioso, aleluia. Você já está entrando em um combate com o troféu, com a vitória garantida, porque essa vitória não é minha e sua, essa vitória foi conquistada na cruz por Jesus Cristo, aleluia. Você recebeu a vitória já de mão beijada pela fé. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 19, no versículo 30, quando Jesus estava na cruz, Jesus disse: está consumado, está pago, está feito. Ele consumou a obra, meus irmãos. Ele consumou a obra. A palavra diz em Colossenses 2,15: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então é um bom combate, porque você já entra vitorioso nesse combate pelos méritos de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele sabia de tudo isso.
Ele combatia já com a vitória. Ele combatia com a graça de Deus. Ele sabia de tudo isso, para que no término da sua vida ele disse: combati o bom combate. Eu quero dizer para você nessa noite, é um bom combate para nós. É um bom combate, queridos. Satanás e os demônios, eles podem estar furiosos, eles podem tentar fazer alguma coisa, mas a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus, a vitória é dos filhos do Senhor, porque o Senhor já venceu. Você está agora participando da vitória de outro, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Ele triunfou na cruz, ele bradou: está consumado. Ele. Por isso se alegre nessa noite, porque você não está desamparado. Você não é o verme do carrapato. Você não é um coitadinho, não. Levanta a sua cabeça, a vitória é sua em Jesus Cristo. A vitória do povo de Deus é um bom combate. Ele capacitou a sua igreja, ele concedeu a graça à sua igreja para combater. Por isso não há desculpa para nós, irmãos. Não há desculpa para o povo e os filhos de Deus. Nós somos destruídos somente se formos ignorantes na palavra. O povo de Deus é destruído porque lhe falta o conhecimento. Não conhece a palavra, não conhece a nova aliança, não conhece as promessas de Deus. Então vivem derrotados pelo inimigo. Mas se você estudar a palavra, se você entender, se você mergulhar na palavra de Deus, você vai começar a entender que é um bom combate. Aleluia. É um bom combate. Combati o bom combate. Esse homem de Deus declara. E foi um homem de sofrimento, um homem de dores, um homem de perseguição. Que talvez se você estivesse no lugar dele, você ia dizer: não é um bom combate. Tamanha dor e o sofrimento que eu passei, que eu sofri. Mas era um bom combate, porque ele conhecia o Senhor e conhecia a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz: acabei a carreira. Eu acabei a carreira. Olha só, meus irmãos, que está escrito em Atos 20, 24. Vamos ler Atos 20 e o versículo 24. A Bíblia diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele tinha uma carreira, ele tinha um trajeto, e o apóstolo Paulo está dizendo que ele não considerava a sua vida preciosa, ele queria cumprir essa carreira. É outro ponto para nós aqui nessa noite. Queira você ou não, você está numa carreira. Queira ou não. Desde o momento, irmãos, que você acreditou em Jesus Cristo, você foi inserido numa carreira. Há um propósito, há uma chamada. Você pode sair dessa noite e não dá atenção ao que o pastor está falando, mas vai ser requerido de você naquele dia. O Senhor vai cobrar de nós o que eu te chamei para fazer, o que eu chamei você para realizar em meu nome na face da terra. A carreira, você completou a carreira. Há uma carreira, irmãos, há um propósito, há uma chamada de Deus. E esse homem está dizendo para nós aqui nessa noite que ele não considerava a vida dele preciosa. Ele tinha a meta, que era acabar a carreira, acabar o propósito, o seu chamado. E ele conseguiu acabar a carreira, como nós lemos em 2 Timóteo. Irmãos, você acha que você tem trilhado essa carreira, esse propósito de Deus? Você está sentado aí ouvindo, você acha que você tem cumprido com o chamado do Senhor na sua vida? Com aquele que Ele chamou e colocou no seu coração? Esses dias eu fui convidado, eu e minha esposa, para ir lá levar uma palavra para um senhor que estava ali nos seus últimos momentos.
nós fomos, ele já não falava mais. Fomos na quinta-feira à tarde, no sábado pela manhã ele faleceu. E no domingo ligaram para nós para levar uma palavra no velório. E quando você vai no velório, irmãos, você vê o quão nada é o homem. E a gente fez ali a oração, nós oramos. E eu coloquei, como já fiz várias vezes, né? Talvez você, a mão na cabeça. Fiz carinho assim, né? Os familiares. Um boneco estendido naquele caixão. Um boneco, irmãos. O homem não é nada, irmãos, se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite, que se fosse você que estivesse nos teus últimos momentos num leito do hospital e não houvesse mais saída, você sabe que vai partir. O Senhor já confirmou que vai te levar. Não tem saída, irmãos. E se chegasse um jovem até você, as suas últimas palavras, um adolescente, o que você aconselharia esse adolescente, esse jovem? O que você ia falar para ele? Qual o conselho que você daria para esse rapaz, para esse adolescente que está ali agora com seus 13, 12, 14 anos? O que você aconselharia nos seus últimas palavras na face dessa terra? Aí está o teu propósito, irmão. Aí está o porquê que você vive. E isso que está vindo no teu coração para aconselhar, você está de acordo com a palavra e com o chamado de Deus para a sua vida? Está de acordo com a sua carreira na face dessa terra? É o que nós devemos meditar. Porque, irmãos, é aí que estão os nossos valores. É aí que está a nossa escala, as nossas prioridades. A palavra que você ia falar para esse adolescente é isso que você considera prioridade, primordial na sua vida. E se isso que você considera primordial não está de acordo com a palavra de Deus, com a sua carreira, com o seu chamado, irmão, é em vão. É algo que nós deveríamos atentar. Estamos cumprindo com o nosso chamado, com a nossa carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira, disse esse homem de Deus. Se o Senhor está trazendo essa palavra para nós nessa noite, é porque Ele deseja que essa igreja combata o bom combate, acabe a carreira e guarde a sua fé. Guarde a sua fé. O apóstolo Paulo, ele diz: guardei a fé. Guardei a fé. Quantas pessoas que você conhece que outrora queimavam na presença de Deus, que outrora choravam aos pés do Senhor, ardiam na presença de Deus e que hoje estão afastadas, estão longe da palavra de Deus, estão murmurando do Senhor? São pessoas, irmãos, que não têm guardado a sua fé. São pessoas que durante um período e um momento elas fraquejaram, elas abandonaram, elas desistiram e a sua fé esmureceu. A sua fé esmureceu. Eu vou fazer agora em outubro 17 anos que eu me rendi a Jesus Cristo, que um dia entreguei a minha vida para Jesus. E durante esses 17 anos, irmãos, dá para contar no dedo as vezes que eu não estou adorando a Deus, eu não estou envolvido com a obra do Senhor. Mesmo quando eu não era pastor, que eu fui obreiro durante muitos anos. E talvez você pergunta: pastor, eu vou ficar a minha vida inteira indo lá na igreja adorar a Deus, ouvir mensagens, é a palavra, a sua vida inteira, irmãos? Se você viver 70 anos, você vai ficar 70 anos vindo nos cultos ouvir a palavra, porque isso aqui é um instrumento poderoso de Deus para que você guarde a sua fé,
para que aquele dia você possa declarar como esse homem: eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Então quando você sai na sua casa, irmãos, num domingo como esse, domingo calor, quente, você toma o seu banho e você vem aqui no culto adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, estar em comunhão com os irmãos, isso está cooperando para que você guarde a sua fé, para que aquele dia quando o Senhor chamar você, você possa declarar: eu guardei a fé. Eu guardei a minha fé. O Senhor está me levando da face dessa terra, mas eu conservo no meu coração a minha crença, a minha fé ainda queima. Eu acredito na palavra do Senhor. Então não é em vão, não é de balde que você está aqui nessa noite. Mas quando nós começamos a abrir mão da palavra de Deus, quando nós começamos, irmãos, a abrir mão da oração, da comunhão, dos cultos, isso é um gatilho para você esmurecer na sua fé. E aquele grande dia você não vai conseguir declarar: guardei a minha fé. E eu tenho certeza absoluta que nós conhecemos pessoas aqui que estão frias na sua fé, que não aceitam mais a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui nessa noite, e é sinal que a sua fé está viva, a sua fé está acesa, e a sua lamparina está acesa esperando o noivo. Glória a Deus. Tem alguém aqui que está com a lamparina acesa? Dê um glória a Deus aí. Louvado é o nome de Jesus. Eu guardei a fé. E o texto diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada. O que é essa coroa da justiça? A coroa da justiça é o prêmio. A coroa da justiça é o galardão. Quando eu e você não conhecemos a Cristo, a nossa busca, o nosso desejo, irmãos, deveria ser a salvação da nossa alma. Mas uma vez que você é salvo, a sua busca deveria ser o galardão, a recompensa. Porque tudo o que fazemos agora, em nome de Jesus, está sendo anotado, está sendo marcado. E um dia todos nós vamos ter que dar conta. Não tem escapatória, irmão. Você vai ficar diante do Senhor da glória, e você vai ter que dar conta do que você realizou aqui enquanto estava na face dessa terra. E você vai receber recompensa, sim ou não. Quando nós acreditamos em Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que nós passamos da morte para a vida, amém? Você não será mais julgado, você não será mais condenado, porque a condenação que cabia a nós, ela foi colocada em Cristo Jesus. Você agora é filho, você agora é salvo. No grande dia do juízo final, eu e você, que acreditamos em Jesus Cristo, nós não vamos estar nesse julgamento. A igreja ela não vai participar do juízo final, porque a igreja é salva, a igreja é filha. A igreja alcançou a salvação pelos méritos de Cristo. Mas o que tem para a igreja? Para a igreja tem o tribunal. Tribunal é uma outra coisa. O juízo final é uma coisa, irmãos. No juízo vai participar todos aqueles que não acreditaram em Jesus, aqueles que viveram na prática do pecado, que não quiseram a palavra de Deus, que rejeitaram o amor do Senhor e a graça do Senhor. Esses vão participar do juízo final, e nesse juízo eles serão condenados. Vai ser aberto livros, a Bíblia diz em Apocalipse, e eles serão julgados e condenados. Mas a igreja vai participar do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para que eu e você sejamos salvos ou que sejamos condenados, porque a gente já é filho. O tribunal é para que eu e você sejamos recompensados. Você vai receber galardão ou não? Você vai receber uma recompensa sim ou não?
independente das suas obras. Por isso que agora, irmãos, nesse tribunal o que manda é obras. No tribunal, para salvação, você não precisa de obras, você precisa de fé, você precisa acreditar. Mas no tribunal você precisa de obras. O Senhor vai vir para mim e para você e vai me dizer para nós: cadê as obras? Aí você vai receber galardão ou não vai receber nada. Ou você acha que uma pessoa lá na glória com o Senhor, ela vai ter a mesma recompensa, o mesmo reconhecimento do que o apóstolo Paulo, do que o apóstolo Pedro, do que os missionários que lá estão derramando o seu sangue? Você acha mesmo? É óbvio que não, irmãos. Esses homens terão uma recompensa muito maior. Esses missionários terão uma recompensa muito maior. Porque ali vai requerer obras. O que fizemos no corpo, na face dessa terra. E Paulo está dizendo aqui: a coroa da justiça agora me está guardada, desde agora. Por quê? Porque eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ele vai reinar com Jesus Cristo. Então, irmãos, tudo que fazemos não é em vão. A sua dedicação, o seu sacrifício, a sua excelência não é em vão. Não é em vão. Pastor, eu estou cansado. Pastor, tem sido uma correria. Pastor, não é para pastor que você está fazendo, é para Jesus Cristo. É Jesus que vai recompensar você. É Jesus que vai dar o galardão para você, porque a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Então não é em vão, meus irmãos. Não importa como começamos, o que importa é como vamos terminar essa carreira, essa jornada. É como nós vamos terminar. Persevere até o fim. Acredite até o fim. Vai até o fim. Quando nós lemos Apocalipse, leia lá Apocalipse, os primeiros capítulos, você vai ver ali um Jesus, o Jesus glorificado. Aquele Jesus não é o Jesus que estava lá na cruz, sanguentado, não, um Jesus de glória, de poder, olhos como chama de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, a sua veste resplandece, seu pé brilha como um latão reluzente. E o Senhor Jesus Todo-Poderoso, Ele vai falar ali para as igrejas. E o que Ele fala para as igrejas? Ao vencedor. Ao vencedor. Constantemente Jesus está falando para as igrejas, para os pastores, líderes, para a igreja, ao vencedor. Não é para o derrotado. Se Ele está falando ao vencedor, é porque vai ter derrotado, irmãos. Vai ter os derrotados. Mas Ele está falando ao vencedor. Ao vencedor, Ele diz, vai receber X. Ao vencedor darei ao vencedor. É esses. E o vencedor é o que vai até o fim. Irmãos, não desista. Não abre mão da sua fé. Querido, não abre mão da palavra de Deus, da comunhão. Pastor, está difícil, pastor, estou cansado, pastor. Não abre mão, não é pastor, é Jesus. É para Deus, é para o Senhor que deu a vida dele por você naquela cruz. É para Deus. Isso tudo está sendo registrado. Está tudo, irmãos. Eu não estou falando isso para colocar medo em você. Eu estou falando para que gere um temor no seu coração, para que você pense que foi em vão, nada vai acontecer, nada vai mudar, não. O Senhor é fiel, glória a Deus. Deus é fiel. Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Que eu e você possamos continuar 2023, querido, 2024, 2025,
Jesus retorna em 2050, a gente continue firme na sua palavra e na sua presença, e a gente possa declarar naquele último dia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, não abra mão, não desista, viu? Vai até o fim, vai até o fim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Eu acredito que é uma noite para nós refletirmos aqui, referente ao nosso chamado, referente às nossas prioridades, referente à carreira que nós estamos trilhando na face dessa terra. Eu quero usar aqui um exemplo, irmãos, de um homem chamado Demas. Quando você está estudando as cartas, você vai ver que o apóstolo Paulo, no final da carta, ele faz um elogio, uma saudação. Ele manda lá um salve, né? Manda um salve, o salve do apóstolo Paulo. E numa das cartas ele manda um salve lá, uma saudação para Demas. Salve Demas, homem de Deus, cooperador na obra. O apóstolo Paulo enaltece esse homem chamado Demas. Aqui na segunda carta de Timóteo, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele se refere a esse Demas, e ele diz: Demas amou o presente século e me abandonou. Demas amou o mundo e se desviou da palavra e do caminho e do seu propósito. Demas, ele foi alguém que começou bem, mas que terminou mal. Ele começou bem e terminou mal. Demas, que eu e você não sejamos como Demas, que começou bem e que terminou mal, mas que sejamos como Paulo, que começou bem e terminou bem. Louvado seja o Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Por isso quero convidar você a fechar os teus olhos nesse instante e parar para refletir nessa noite. Estamos no início do ano, fevereiro, irmãos, dia 5 de fevereiro, e o Senhor tem algo com você. Não é em vão que você está aqui nessa noite. Não é em vão, irmãos, o Senhor escolheu você. Ele chamou você. Ele tem um plano na nossa vida, tem um plano e um propósito na sua vida. Há uma carreira a qual o Pai deseja que trilhamos, que obedecemos, que finalizamos. Eu não sei qual é, mas você e Deus sabe. E se você não sabe, Ele vai revelar a você. Ele vai falar sobre o seu chamado, onde você vai fluir no corpo, que é a igreja de Cristo, para que naquele grande dia você possa declarar: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Ore por um instante, ore. Feche os teus olhos e ore por um instante nesse momento. Oh Espírito Santo, ore por um instante, ore. Fale com o papai. Fale com o Abba nessa noite. Diga para ele que você quer completar a carreira. Diga para ele: Pai, eu entrei aqui nessa noite e a minha fé, eu estou tão fraco, eu estou tão frio.
Mas eu quero que o Senhor acenda nessa noite como uma injeção à minha fé. Eu quero sair dessa noite aqui, Senhor, cheio da Tua glória, da Tua presença. Espírito Santo, Espírito Santo. Vai orando, vai orando. Vai colocando diante do Senhor. Vai colocando diante do Senhor esta palavra que foi ministrada nesse lugar. Espírito Santo, Espírito Santo. Ouvi o seu chamado, atentei para suas palavras e agora estou aqui para servir. Estou disposto a lutar, estou disposto a alcançar minha promessa. Usa-me, pois fui chamado para marcar minha geração. Fui chamado para transformar minha nação. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Onde me mandar irei, o que me pedir farei. Deixo tudo pra fazer sua vontade. Onde me mandar irei, o que me pedir farei. Eis-me aqui, envia-me a mim. Espírito Santo, Espírito Santo. Quero convidar nesse momento você orar por uma pessoa. Vamos orar. Vamos dar a mão para essa pessoa que está ao seu lado aí. Dê a mão para essa pessoa que está ao seu lado. E você vai ser boca do Pai para ela. Você vai ser um instrumento de Deus nessa noite para acender a chama, para acender o fogo no coração desse filho, dessa filha. Porque é assim que nós vamos chegar naquele grande dia, ó, de mãos dadas, unidos, juntos em Cristo Jesus, firmes na palavra. É dessa forma que nós vamos chegar. Ninguém consegue chegar sozinho. Não, a igreja é um corpo formado de membros. Ore por esse irmão, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, pelos teus filhos nessa noite. E peça ao Pai para que Ele conceda esta graça, para que este homem, esta mulher possa continuar perseverando até o fim, perseverando até aquele grande dia. Oh, Espírito Santo, ore, ore, erga o volume da sua voz nesse lugar. Vai orando, vai orando. E a unção do Espírito Santo vai tocar nessa vida aqui nesse lugar. A unção do Senhor vai tocar nesse coração. Seja renovado, seja curado, seja tocado nessa noite. Seja tocado pelo Espírito Santo nesse lugar. Porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. É ano de frutificar, é ano de deslanchar na presença do Pai, é ano de colheita, é ano que você vai romper.
autoridade, na graça, no poder do Senhor Jesus. Vai recebendo, vai recebendo. Vi o seu chamado, atentei para suas palavras e agora estou aqui para servir. Estou disposto a lutar, estou disposto a alcançar minha promessa. Usa-me, pois fui chamado para marcar minha geração. Fui chamado para transformar minha nação. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, vai renovando, vai fortalecendo, Pai. Vai fortalecendo esse que está frio, esse que está cansado, esse que está desanimado. Recebe, recebe de Deus nessa noite. Recebe o abraço do Pai através desse irmão, dessa irmã. Recebe o abraço, recebe o renovo. Recebe o toque nesse lugar. Oh, Espírito Santo, Ele escolheu você, Ele ama você, Ele ama você. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus. Oh, glória. Bendito seja o Senhor. Ele é fiel, Ele é bom. Me mandar irei, o que me pedir farei. Deixo tudo pra fazer sua vontade. Onde me mandar irei, o que me pedir farei. Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, maravilhoso Jesus, querido Pai. Glória a Deus, meus irmãos, amém. Naquele dia nós vamos ver o Rei da Glória, um sorriso na face. Imagina o Rei da Glória olhando para vocês sorrindo. Amém. Estaremos com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus.